Nosso evangelho deste terceiro domingo da quaresma é Lucas 13, de 1 a 9. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Mais de 2 milênios de cristianismo e ainda é possível perceber que nos encontramos, infelizmente, na idade da pedra da fé. O que nos tem provocado isso? Acredito que nos falta, no geral, um profundo mergulho no conhecimento de Jesus Cristo, no seu modo de pensar e agir, na forma como viveu a realidade messiânica e no seu mais íntimo desejo de salvação. Apesar de sermos cristãos, continuamos presos às armadilhas de nossa própria vontade, dos encantos de um mundo claramente desumano naquilo que valoriza. Em todas as realidades, vê-se sinais de cansaço, de sentido, de realização e de desmotivação. A mesmice tem tomado conta de muitas mentes e corações, o novo tem assombrado a muitos. As escolhas não têm tido muito sucesso. Uma certa descontinuidade institucional tem se formado entre as pessoas, divisões internas, criando raízes perigosas nas estruturas históricas e bem fundadas, e nenhuma mudança verdadeira nas mentes ditas cristãs, em sua maioria. Os cristãos, em número assombroso, repetem formas de pensar de pagãos de todos os tempos. Estão na igreja, mas não mais se identificam com ela, dão preferência a ideologias, a raciocínios bem elaborados, ao amplamente valorizado, mesmo vindo de uma maioria ignorante e cega quanto à lógica de Jesus Cristo. Nesse contexto, distante de Jesus Cristo, iludidos por formas de fé de tipo individualista, fazem suas interpretações às cegas, revelando uma espécie de Deus também cego, incapaz de entender que todos os humanos somos pecadores e por isso mesmo inclinados à morte. Nesse sentido, a ação de Pôncio Pilatos, segundo o texto de hoje, Pilatos, pelo nome o Boca de Ferreiro, algo como que maligno, de mandar matar muitos galileus simpatizantes do movimento zelota, que travava luta armada contra os romanos, pode ser justificada. Pilatos era sanguinário, amigo do poder, homem capaz de dar um passo definitivo pela verdade. Os zelotas, filhos do judaísmo, mais precisamente uma das seitas judaicas, que pregava um messianismo político inimigo de Roma e lutava para que os romanos fossem eliminados de Israel. Pode-se dizer que eles eram fanáticos inimigos de Roma. Diante do crime aqui apresentado a Jesus, outros grupos dos judeus achavam que o motivo de tantas mortes deveu-se ao pecado deles. Então, observe aquilo que foi dito na introdução. Por serem pecadores, mereceram o castigo da morte. Então, eles não seriam pecadores?
Então repare que é o Deus falso que está aqui, que está na mente deles. Nesse caso, outro tipo de fanatismo se mostra. Os ditos santos puros, denominados impecáveis, amigos de si mesmos, homens que pensam de não sofrerem a mesma sorte dos galileus pelo fato de não merecerem tal castigo, como se fossem mais importantes, cheios de privilégios e arrogância. Nessa mentalidade, o crime serve como indicador da desgraça merecida pelo pecador e, ainda mais, cria uma forma religiosa imperial. Para Jesus isso é terrível, é uma verdadeira deformação da inteligência e da religião. Enquanto pensam dessa forma, não conseguem perceber os danos causados pelas injustiças dos que governam, o jogo de poder, o massacre de inocentes e, de certo modo, o favorecimento à cultura de morte. Deve-se, pois, lutar a todo custo pela vida e não favorecer esses injustos ou essas injustiças. Então, quando você cria essa mentalidade, Deus castigou aquele grupo porque pecou, primeiro, nega a si mesmo como pecador, e segundo, justifica a ação de quem está com o poder na mão, mandando e desmandando. A salvação não é uma escolha pessoal em absoluto. Ninguém se salva pelo fato de cumprir as leis estabelecidas, todos os ritos e tudo o que se exige para ser feito. Tudo isso é importante, mas muitos fazem tudo isso pensando em si mesmos, em ter honras, ser respeitado, aplaudido, mostrar-se com a face de santo, imaculado, perfeito, entre outras coisas. A salvação é, antes de tudo, iniciativa de Deus, escolha dele, decisão também dele. Somente depois é resposta do homem. A salvação depende, então, da ação primeira de Deus e da resposta do ser humano. Ela não acontece pelo simples cumprimento das normas, mas pela conversão total da pessoa a Deus. Converter-se é mudar de mentalidade, deixar a lógica do mundo e abraçar absolutamente a lógica de Deus, ser de Deus, voltado para Ele, amá-lo profundamente, reconhecendo-se pecador, imperfeito, mas capaz de tudo superar com a sua graça. Então veja, os acidentes, os problemas podem acontecer, não é? Essas coisas geográficas podem acontecer com santos e pecadores. Agora, a forma como vamos encarar isso diante de Deus, o sofrimento, olhando para a cruz de Cristo, aí vai depender de pessoa para pessoa, de sua abertura para a ação de Deus em sua vida. O homem convertido não se apega às honras, mas a uma profunda vida de intimidade com Deus, na dor e na alegria. Somente assim tal homem dará frutos, os frutos esperados. O discípulo deve estar preparado para um momento decisivo. Sua vida na terra não é eterna. Mudar de vida é a estrada certa, renunciar ao mal e procurar cumprir a vontade do Senhor, amando de todo o coração. Quando menos pensar, partirá desse mundo. Jesus espera que nos convertamos imediatamente. É agora o momento da mudança de mentalidade, desse largar a forma de pensar desumana do mundo e abraçar a realidade pensada por Jesus mesmo. Ora, o que aconteceu ali com aqueles galileus, o que aconteceu com aqueles que sofreram por causa daquele tombamento da torre, pois é, estavam ali naquele local. Se estavam convertidos, partiram para Deus. Se não estavam, aí é outra realidade. Então devemos estar prontos para todos os momentos. A figueira é Israel, é a parte que conclui o texto do Evangelho de hoje. Pelo fato de não produzir o fruto esperado, foi cortado nos anos 70 depois de Cristo. E nós, da nossa parte, estamos dando frutos? Ou estamos, como disse no início, na idade da pedra da fé? Porque aí o que acontece com eles também pode, o que aconteceu também pode acontecer conosco. O tempo da figueira corresponde aos anos de pregação de Jesus, os 3 anos. O fato de ainda insistir na figueira indica o desejo salvífico total de Deus, que chega ao absurdo de esperar por algo humanamente impossível, que é uma figueira estéril dar frutos.
Mesmo que pareça absurdo, Jesus aposta na mudança de vida das pessoas. Ele se solidariza com todos e aceita a intervenção daquele agricultor, que pode ser qualquer um dos santos discípulos amados dele, que insistem ainda, marcando assim a grande novidade na obra da salvação, também como participação de todos. Deus precisa, e esse precisa entre aspas, de humanos para salvar humanos. A grande questão que fica é esta: e a figueira passou a dar frutos? Nós damos frutos? Quando teremos a resposta? Certamente no cotidiano de nossas vidas ou no instante final. A resposta poderá ser encontrada. Então a hora é agora. Não culpemos os outros por causa dos acidentes, dos problemas. Não é somente por causa dos seus pecados. É claro que o pecado traz a morte. Mas todos somos pecadores, todos estamos nessa consequência, vamos dizer, no âmbito da morte. Mas Deus tem a sua graça, graça para todos. E vamos enfrentar e interpretar as coisas a partir da fé, da graça de Deus que age em nós. E produzamos os frutos esperados, porque Deus quer que mudemos de vida, que sejamos transformados, que enfrentemos problemas ou momentos de alegria, na dor e na alegria, em todos os instantes, que a gente possa dizer sim a Ele, olhando para a sua cruz, combatendo o bom combate. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.